Quero convidar agora a Daniela Oliveira, psicóloga e educadora somática, Melina Bibi, terapeuta integrativa e educadora somática, Patrícia Bonhetti, psicóloga clínica e terapeuta sistêmica. Linda! Gente, a gente está numa responsabilidade aqui grande, né? De fazer esse final. Tem que dar uma levantada, pra calor, né? Então a gente vai todos os terminar de recursos apresentar. Deixa ela melhor terminar profissionais do nível avançado que participam diretamente na pesquisa e no desenvolvimento das aplicabilidades da psicologia formativa em diferentes propostas profissionais e na construção da escola. Elas irão apresentar a palestra Conexões Formativas, aplicações multidisciplinares da metodologia. Não deixa a Cláudia falar. A gente tem uma criança. A Daniela precisa. Então, como a Mel falou, fala baixinho. Tem que falar. Estão ouvindo? Um desafio para a gente, né, encerrar essa experiência, né, que a gente teve esses 2 dias, e acho que todos nós estamos muito mobilizados, né, por ondas que foram nos tomando, e a gente vai trazer hoje um trabalho para vocês que fala dos encontros, né, que foi a proposta do simpósio, que foi o que a gente viveu e o que a gente experimentou corporalmente esses 2 dias, né? Então, isso traz uma sincronicidade do fechamento, porque a gente está, nós, né, do Diálogos e nós do Grupo Gestor, que estamos aqui representando toda uma equipe, né, muitas turmas. Esse trabalho foi construído a muitas mãos e muitas mentes, né? Então a gente está com um trio, mas representando um grupo e uma escola, né, que é a nossa escola. E Denise já se apresentou, hoje, né, já vivemos muito isso. Mas quando eu estava, como eu ia apresentar e a gente não sabia a nossa colocação, eu ia falar um pouquinho do Diálogos. Então eu estava lá, o Diálogos é uma escola que forma pontos, conexões, interfaces, multidisciplinárias e tal. E aí meu marido falou, o que você está fazendo? Eu falei, não, eu estou aqui tentando achar palavras. Ele falou, é aqui, diálogos. Ele falou, democrático, né, empático. Ele falou, por que você precisa de outra palavra? Então tem essa alegria, essa felicidade, né, que a D teve nessa nomeação de um espaço que traz para nós uma liberdade de expressão e que nos aconchega e nos traz um contorno, né, gentil, generoso e firme também, com bordas importantes, que é a nossa liga, que é a psicologia formativa, né? Então, o Diálogos reúne profissionais de muitas frentes, de muitos campos, de muitas abordagens, mas que se interessam profundamente por essa teoria, por essa metodologia que nos faz pulsar num pulso único, né? De afetividade, de interesse por uma promoção de saúde, de interesse por uma transformação social. Eu acho que isso está também no nosso cerne, né? De como a gente pode, a partir dessa escola, expandir para outros saberes e para outros contextos, para além da clínica, as nossas práticas, né? Então, o que está acontecendo hoje aqui é muito lindo, porque o centro traz esse centro, né, da prática dentro da clínica, com todo esse contorno e com toda essa firmeza, né, e nós trazemos para somar também essa maleabilidade, também dentro do mesmo contorno, mas com essa expansão. Então, esse trabalho, ele conta de uma oportunidade que nós, alunos do Grupo Gestor, né, que estamos aí funcionando como um grupo celeiro, como um grupo produtor, né, de uma metodologia nova que a gente está tentando criar, que é uma indagação que a gente foi percebendo, né, nas nossas conversas particulares, de dupla, de trio, nas aulas, nos grupos, nas supervisões. Bom, eu venho da dança, eu venho da arquitetura,
eu venho do teatro, né? Eu venho da literatura, a gente tem uma astróloga no grupo, a gente tem, assim, a gente tem uma multidisciplinaridade, e aí a gente se encontra numa prática que faz muito sentido pessoal, mas cada um de nós já tem uma jornada. Eu venho da yoga, né, de todas. E aí, como é que eu somo isso que é tão potente na minha vida para uma jornada que eu já tenho? E aí é isso que a gente tem pensado nos últimos anos, né? Como é que a gente faz esse encontro e essa conversa para não jogar fora, que uma vez eu tive um chefe quando eu trabalhava no corporativo, não joga fora o bebê com a água do banho, né? Então, assim, como é que eu preservo tudo que eu já construí no meu estudo, na minha pesquisa pessoal, cada um na sua área, somando a psicologia formativa? Isso é um baita desafio, sem perder a seriedade, a forma, o contorno, a importância, o rigor, né? Mas trazendo essa conversa. Então, voltou. Então a gente começou, né, pensando a humanidade caminhando e formando-se conhecimento, estratégias de ação, criatividade, artes, expressões, e que é uma história evolutiva e formada com força, com beleza e com poética, né? A gente trouxe essa fala da Dê, que eu acho que é um pouco que a gente construiu esse final de semana juntos aqui, e acho que os nossos futuros também sinalizam, né? A gente começou com muita poesia hoje, né, Dê? E fomos tomados por essas ondas, e tivemos também muitas experiências ontem de bastante firmeza, e como isso também se soma, né, e cria essa potência. Então a gente achou uma nomenclatura que a gente tem usado e que tá nos interessando, e que acho que tem nos definido bem, que somos agentes formativos. Agentes formativos atuantes, né, nos nossos campos de pesquisa, de atuação, de abordagens, interessados no desenvolvimento humano, que podemos conversar as nossas práticas pessoais, ampliando essa potência, e muito interessados no alcance de onde a psicologia formativa pode chegar, a partir de nós, né, da nossa vivência. E aí, esse trabalho que hoje a gente vai contar para vocês, que são as oficinas multidisciplinares, né? As oficinas formativas, ele vem também de um percurso. Desde a pandemia, a gente teve um primeiro movimento de olhar para fora, para além da clínica, que foi uma clínica que nós construímos para o momento de pandemia, acolhimento formativo. Muitos de nós aqui participamos, as meninas contaram a experiência aqui do centro, nós tivemos essa experiência em São Paulo, porque era isso, uma inquietação em todos nós, nas aulas. Gente, está acontecendo alguma coisa, a gente não vai fazer nada a respeito? É disso que se trata, né? A gente tem aqui um tesouro na mão e a gente vai deixar ele enterrado, né? Os nossos talentos, os nossos dons. Então a gente se organizou da forma que foi possível, também virtualmente, e foi a primeira vez que a gente fez uma experiência de vamos olhar para fora e vamos estender, né, essa nossa rede, essa nossa teia. Isso nos fortaleceu para um segundo passo, que foi no ano seguinte, em 2021, onde a gente ousou um pouco mais, né, e a gente organizou uma metodologia para levar até uma casa que trabalha no contraturno dentro não fomos até lá, trabalhamos online, mas é uma instituição dentro da Paraisópolis, que é uma grande comunidade na cidade de São Paulo. E aí sempre fica a pergunta, quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida dos cuidadores? Então, era um momento de transição, onde todos os colaboradores dessa instituição estavam se organizando para voltar para o presencial. E a gente pensou uma forma de acolher e de tentar ajudá-los a fazer essa passagem usando a nossa metodologia prática formativa. E foi um processo lindíssimo, porque a gente criou do nosso jeito uma forma de aplicar os 5 passos em duplas. Então, eu e Rê nos organizamos nessa abertura, e aí a gente trouxe poesia, a gente trouxe música, a gente foi chegando perto deles, e a gente oferecia num primeiro encontro o primeiro passo. Qual a forma que você está se organizando agora para esse momento de retorno, né? Mostra pra gente como é essa estrutura, que forma muscular você está organizando aí. E a gente tinha um encontro com eles e finalizava com um somagrama. Na semana seguinte vinha uma nova dupla,
também por afinidades e organizadas com AD, né? Nessa condução, fazia o segundo e o terceiro passos. Então, eu e Rê nos organizávamos para estar online, para fazer essa passagem, e aí eles nos reconheciam, faziam essa passagem para a segunda dupla, depois para a terceira, e a Dani, que é a nossa espera que tá, fechava sozinha o quinto passo e sustentava e trazia para eles uma possibilidade de repetição, né? Que a gente brinca conosco desde escovar o dente, a forma como eu pego a minha xicrinha de café, né? Até esse contato com as crianças, com as famílias, com os pais, né? Como é que eu pego o ônibus, como é que eu pego o transporte público. E foi uma experiência muito interessante, porque nós nos unimos nas nossas afinidades de talentos e respeitamos a prática e achamos um jeito e começamos a ensaiar essa metodologia e essa conversa de como poder incluir, né, de um jeito diferente os passos nessa outra conversa fora dos consultórios. E aí a gente chegou, a partir do ano passado, nessa construção das oficinas, que a gente vai contar um pouquinho hoje para vocês. Esse processo foi um processo muito aberto e democrático, no sentido de quem quer levantar a mão, né? Quem quer se arriscar nessa aventura formativa que a Dê nos propôs, né, Gi? A Gi tá ali, vamos se arriscar, né? Porque quando a gente traz para um ambiente que tem um pouco mais de controle, né? Agora, quando a gente traz para a dança, para uma aula de corpo em movimento e de expressão e de como é que você organiza os 5 passos ali, e aí a nossa proposta é aplicar dentro de uma oficina inteira os 5 passos. Então teve uma maturidade aí também no trabalho de organizar os 5 passos no mesmo encontro. E aí a gente fomos nos dividindo desde a concepção e a organização dessa metodologia, com a DEI, com as supervisões, em outros grupos que tinham habilidades mais artísticas, então Mari, então como é que a gente vai pensar a divulgação para isso para um grupo, que grupo é esse, quem é que vem, quem é que chega, né? E isso foi um trabalho, como as meninas trouxeram ontem, muito satisfatório e muito prazeroso novamente, porque é delicioso, né? Formar junto, é muito gostoso. E perceber, né? E se perceber nessa soma. Então, esse trabalho teve muitas etapas, mais pra frente a gente vai mostrar um pouquinho, mas ele aconteceu em março e abril deste ano, tá? Em São Paulo. A Mel vai detalhar pra gente como foi a metodologia e o processo. Ele segue, a gente tem um texto que também foi escrito coletivamente pelo grupo. Então a Dani está aqui, trabalhou bastante no texto, na revisão, né? A Gabi também estava junto. E os facilitadores, os oficineiros que estiveram, mas quem não estava na linha de frente colaborou de alguma forma, então é uma produção coletiva do Diálogos inteiro, né? E esse texto vai virar um artigo, que eu acho que ontem também foi super bem colocado, né? Assim, precisamos levar o nosso trabalho para frente, né? Precisamos publicar cientificamente, fazer, conhecer e de uma certa forma, talvez até uma linguagem, uma tradução da nossa terminologia para que isso chegue a um acesso, né? Bom, e o que a gente queria com isso, né? O que a gente estava interessado? O nosso objetivo era esse. Como é que vai ser essa conversa? Então, como é que a gente consegue aplicar a psicologia e a metodologia, né, de uma forma respeitosa, protegida, sem perder os conceitos básicos, os fundamentos, em outras práticas, né? Então, a gente teve 4 oficinas, uma de meditação, somada à metodologia do Kevin, uma de dança, uma de expressão corporal, e o Rô, que não está aqui, que conduziu a última, e trouxe uma experiência, né, do Rolf, e ele chamou de pulsação, a metodologia dele, né, da face do fitness, que é a área de pesquisa dele, né? E para além desse interesse de entender como é que era essa conversa, o que ia dar esse borogodó, né, o que ia dar esse caldo, a gente também quis medir um pouco esses resultados
Então a gente escolheu instrumentos, né, que validassem essa pesquisa e a gente mediu esses 3 conceitos, né, os efeitos na melhoria da regulação emocional, na redução do estresse percebido e no aumento da satisfação. Então, antes do início do ciclo das oficinas, né, foram 4 oficinas consecutivas, semanas consecutivas. E ao fim das oficinas, os participantes responderam, temos uma participante que esteve conosco, Carol. E depois a gente foi entender o que acontecia, né? E a evolução desse projeto para um segundo ciclo, que a gente já está aqui sonhando os nossos futuros, é ter um grupo controle também, que também isso muito nos interessa, né? Então a gente vai aplicar, Dani vai trazer a meditação com a prática do Kahneman. E depois, em seguida, ela vai trazer a meditação sem a prática do Kahneman. A gente, essa era uma intenção inicial, mas a gente pegou eleições ano passado, Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, né? E o começo desse ano, então a gente já tinha essa intenção de ter o grupo controle, mas esse grupo controle por logística e por calendário mesmo, ele acabou não se formando, mas isso está no nosso radar. Então esse segundo ciclo vai ser bem divertido. A gente vai, né, entender ali esse bate-bola, porque isso é muito, a gente está muito curiosa para saber isso, né? Acho que todos, né? É da vontade. E que muda, né? E acho que é isso. Vamos lá. Agora você siga com a sedução, eu já Vou tentar, gente. Então, gente, seguindo aqui, com essa vontade, né, que foi sendo formada por essa turma toda, e nessa intenção de começar a organizar um pouco mais, estruturar esse trabalho para além de uma clínica de psicoterapia, né? Como que a gente trabalha para o desenvolvimento humano, para a promoção de saúde e transformação social, ajudando esses profissionais a enxergarem uma certa estrutura, né? Porque a gente tem muita vontade quando a gente chega pertinho da formativa, todo mundo é tocado, se mobilizam muitas coisas em nós, e aí quem não é psicólogo começa a falar, legal, o que eu faço com essa informação? Acho que todos nós, mesmo os psis, né, mas especialmente quem não tem essa base de formação, começa a se perguntar como é que eu trabalho com isso para além do meu campo pessoal, como é que eu multiplico isso, né? Então, essa é a nossa intenção, começar a dar um pouquinho mais de corpo para essa forma de atuar, né? Então, o que a gente foi fazendo foi tomar, nos pontos de partida, né? Foi tomar conceitos e fundamentos base da metodologia formativa e conectar com os temas das oficinas que a gente pensou dentro do nosso grupo profissional para fazer essa experimentação. Como é que pode ser um fluxo de interação com esse grupo que a gente vai formar para a gente conseguir enxergar se realmente faz sentido isso? Uma pesquisa, né? E aí, então, a gente trabalhou com os tipos constitucionais na oficina 1, claro, né? Dentro de todas as oficinas, a gente foi tendo, né, pitadas de tudo isso, mas houve um enfoque maior dentro de cada uma das oficinas para esses conceitos. Então, oficina 1, trabalhamos os tipos constitucionais, a oficina 2, estágios de desenvolvimento e também os processos de maturação da forma, a oficina 3, planos de corpo, e a oficina 4, os padrões de expansão, contração e verticalidade. Isso tudo vai ficar muito mais bonito daqui a pouco, porque a gente preparou algo que vai deixar vocês verem esse processo acontecendo. Eu vou dar só uma pincelada aqui, mas vocês vão ver. Tá? Vamos lá. Então, a gente escolheu, a gente ficou se perguntando, né? Puxa, isso aqui é uma pesquisa, mas qual formato de pesquisa a gente pode usar que realmente ajude a gente nessa intenção de uma prática que continue se melhorando, né? Que ela se transforme justamente quando ela acontece. E aí, Denise trouxe pra gente essa sugestão de utilizar um método chamado pesquisação.
que é composto por essas 4 etapas: ação, monitoramento e descrição, avaliação e o planejamento, né? E isso vai acontecendo em ciclos mesmo, onde todos os participantes eles vão se envolvendo na resolução desses problemas, na aplicação prática, com esses conhecimentos diferenciados, né? A escolha teve muito isso, porque é uma pesquisa aplicada num ambiente multidisciplinar e traz propostas de solução a partir do que vai aparecendo em cada uma das etapas. Então é algo muito vivo, tá? E aí a gente falou, legal, como é que a gente vai organizando isso então como uma certa coluna, uma espinha dorsal, né? E vamos preenchendo isso com as oficinas, né? Então a gente pegou a base da prática dos 5 passos do Kahneman, né? Esforço muscular cortical voluntário, e começamos a formatar então uma estrutura que vai servir quase como um manual para que a gente possa se movimentar com práticas diferenciadas, né? Que ajuda a responder um pouco dessa inquietação que aparece. Como é que a gente trabalha com isso? Então, no passo 1, todo mundo que queira experimentar isso, aplicando junto com as seus próprios saberes, suas áreas de atuação, vai poder agora entender que vai usar consignas para pausar e ampliar a percepção da forma inicial, uma forma de chegada daquela pessoa no trabalho que vai ser executado. No passo 2, essa pessoa vai, né, o facilitador vai utilizar gestos e visualizações para intensificar graus dessa expressão que está sendo investigada ali naquele ambiente. O passo 3 é proposta uma condução para diminuição do tônus, da intensidade dessa expressão que apareceu. Então, uma suavização, né, através de movimentos, imagens. O passo 4 recebe e firma bordas do que surge e começa a organizar essa linguagem somática, né? Tanto no pessoal, individual, quanto nesse coletivo. E o passo 5 partilha como que a gente repete isso no cotidiano, dando durabilidade e maturando isso que é novo, né? Então a gente começa aqui a fazer uma certa tradução dessa estrutura para que ela possa ser utilizada em outras áreas. E a gente foi descobrindo, criando também a nossa própria linguagem somática no meio do caminho, que isso formou, né, um ambiente formativo de aprendizagem. Né? E a gente entendeu que realmente havia uma sequência, toda essa estruturação, ela fez sentido e ela facilitou esse encaixe, né? E essa experimentação, para que todo mundo pudesse se apropriar dessa ferramenta. Então agora, vocês vão ver um pouquinho de como é que esse processo aconteceu, tá? Nós fizemos um filme e esse filme tem um enfoque especialmente na fala dos participantes, tá? Então aqui são highlights. Vamos lá. Consegue começar a enxergar um pouquinho desse sonho em ação, né? É algo que vem sendo formado, né? E que tem passos na sequência, né? Agora a Dani vai falar um pouquinho pra gente sobre como é que funcionou a pesquisa em si, o que ela trouxe para nós enquanto dados, né? Porque é uma prerrogativa que a gente tem. A gente quer entender isso um pouco mais pertinho dessa linguagem científica e poder extrapolar.
Vamos lá. Bom, muito bonito, né? Tudo que a gente viu é lindo, mas agora eu vou trazer mais algumas coisas de dados, né? Tudo muito bonito, mas vamos lá. Quando a gente fala, então eu vou trazer primeiro para vocês o que ficou para cada pessoa que aplicou a oficina. Então, para cada um de nós, né, que viveu ali também, trouxe algo, concluiu algo disso, ficou marcado de alguma forma, ficou tatuado pela experiência de alguma forma. Então, na oficina de meditação, o que eu que estava lá conduzindo percebi das falas que vieram. Então, ali na hora vieram muitas falas de aumento de interocepção, que é essa percepção que a gente tem de dentro de nós, do que acontece da pele para dentro, a percepção de organização corporal, tem uma maior consciência dos padrões de funcionamento e um aumento da regulação emocional, né? Então, as pessoas dizendo que estavam ali, conseguiam se influenciar mais um pouco e novas possibilidades de padrões para serem praticados. Como vocês viram lá no vídeo, né? A menina perguntando, mas aí eu faço isso em casa de novo? Se eu quiser sentir esse negócio? É isso aí, né? Na segunda oficina de desejos e movimentos, o que veio, né? Quem estava lá aplicando trouxe para nós mais clareza sobre os padrões de repetição, maior alegria e esperança diante da possibilidade de regulação emocional e um suporte consistente para novas formas. Então a gente vai vendo que nas oficinas vão aparecendo coisas em comum, né? Que foram sendo formadas, que a gente ali percebeu, né? Que nós, enquanto oficineiros, percebemos. Na oficina de dança da Gisele veio, né, o aumento da consciência de si, esse atender-se enquanto auto-influência, né, que foi algo que todas elas ressaltaram. As palavras mais frequentes que elas usaram foi enraizamento e cura, né? Então essa sensação de reorganização do corpo durante a prática e esse senso de cumplicidade e confiança do grupo. Então aí a gente vê da segunda para a terceira oficina um senso de coletividade que foi se formando. Então as experiências trocadas que foram formando os vínculos, né? Então a gente vê um salto quando a gente pensa que vínculos eles precisam, né, de um certo tempo para se formar, e aí a gente pensa na profundidade do nosso trabalho. Foram vínculos que se formaram relativamente rápido, né? E na última oficina a gente vê os relatos objetivos e concretos, mais da fisicalidade, ou seja, começa uma construção de um vocabulário, elas falando mais de vísceras, pelve, coluna, né? Elas com esse vocabulário mais encorpado mesmo, mais corporificado. Maior evidência dos padrões de funcionamento, atitudes e comportamentos e maior capacidade de autoinfluência. Então, o que a gente vê da percepção de quem estava aplicando a oficina? Opa, esse negócio, né, como a gente disse, as nossas hipóteses lá de medição de estresse, de satisfação com a vida, de dificuldade de regulação emocional, opa, todas hipóteses positivas ali, né? E aí a gente vê todos esses aspectos que tem em comum. Essa abertura de possibilidade de autoinfluência, de novos padrões se formando, novas percepções sobre si mesmo. E aí a gente vai para o resultado numérico, né? Porque o discurso é lindo, mas aí também a gente precisa ter uma aferência. Então, quando a gente pega a escala de satisfação com a vida, tudo aquilo que a gente viu, tá aqui, ó, bonitinho. Opa, aumentou. Pouquinho ali, mas aumentou. Então a gente tem que levar em consideração que o nosso N é pequeno, né? E o tanto que aumentou foi relativamente significativo. Então as pessoas ficaram mais satisfeitas com a própria vida. Então aí, né? Legal. Tudo que a gente quer é que os nossos pacientes fiquem mais satisfeitos com a própria vida, que eles aprendam a se regular e que a regulação traga mais satisfação com a vida. Porque quando você aprende a se influenciar e você não fica navegado pela vida, você está navegando, traz mais satisfação. Escala de estresse percebido, então ali, diminuiu o estresse percebido, certo? Então, tudo que a gente queria também.
Então a gente tem a ambição, a gente não pode dizer que nós estamos completamente isentos, né? A gente vai com as nossas hipóteses, a gente está lá e a gente está querendo também desenvolver essas pessoas, melhorar a qualidade de vida delas, etc. E aí agora eu pergunto para vocês, a última escala era de dificuldade em regulação emocional. Aí a gente olha lá, escala de satisfação com a vida, melhorou a satisfação com a vida. Escala de estresse percebido, diminuiu o estresse percebido. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu com a dificuldade de relação emocional e regular a emoção? Aumentou a percepção. O que acontece? Se aumenta ou diminui? Se aumenta ou diminui? Aumenta a dificuldade de se regular? O que a gente acha que a prática faz? Ela aumenta a dificuldade de se regular ou ela contribui para a diminuição? Contribui para diminuir a dificuldade. Certo? Então a gente espera que as pessoas aprendam a se regular melhor, não é isso? Mas aumenta a Aí, percepção. aonde foi a nossa surpresa? Só que não. Aí eu corrigi as escalas, eu olhava e falei, não é possível. Aí qual que é, né? Aí vamos pra lá. A hora que eu olhei isso, eu falei, gente, olha só que coisa. Né? Mas calma lá. Aumenta a satisfação com a vida, diminui o estresse, mas aumenta a dificuldade de regulação? Como assim? Aí a gente, justamente, né? Como assim? O que está acontecendo? Aí a gente abre portas, né? Para novas pesquisas. Porque aí a gente começa a pensar, mas por que isso aconteceu? Qual que é a hipótese? A gente aumenta a percepção da pessoa sobre si mesma. Então ela começa a ter consciência, ela começa a ter o awareness, né? Ela começa a ter consciência do padrão de funcionamento, ela começa a ter consciência da dificuldade dela de se regular. Mas, porém, contudo, entretanto, essa dificuldade de se regular não é um problema. É um desafio. Então, aumenta a satisfação, aumenta a satisfação porque eu posso. Então, se eu posso minimamente me regular, eu fico mais satisfeito, mesmo sabendo que eu tenho mais dificuldade. Né? E aí, a 10, que foi a escala que a gente usou, ela mede, ela tem subescalas. Em todas essas subescalas, aumentou. Tá? Então eu estou trazendo para vocês porque todas elas, então a 10 ela vai medir maior consciência da dificuldade de aceitação emocional, de acesso limitado a estratégias, então as pessoas começaram a ver que elas tinham poucas estratégias, né? Dificuldade de controle de impulso, falta de consciência emocional e dificuldade de agir em acordo com os objetivos e falta de clareza emocional. Então elas começaram a ter mais consciência disso tudo. Elas começaram a aumentar a percepção disso tudo. Né? E aí eu acho que está o filé mignon, porque a gente vai abrindo, né, a possibilidade da gente, então, como é que é? A gente tem que trabalhar num tempo mais prolongado com essas pessoas, para que elas comecem a ter menos dificuldade de regulação emocional. O que a gente tem que oferecer aqui? Né? E aí também, né, uma outra hipótese que foi abrindo para a gente, que aí é muito interessante, porque isso não se torna, essa dificuldade de regulação não é um problema. Por que aumenta a satisfação e diminui o estresse? Então aí uma hipótese, né, de que geralmente as práticas somáticas elas vão trabalhando com as pessoas e deixam elas meio à deriva, elas ficam tomadas pelas emoções e elas não sabem o que fazer com isso. E aí quando a gente agrega a prática formativa, elas sabem o que fazer com isso. Elas começam a ter propriedade. Essa palavra apareceu muito, esperança. Apareceu muito nos relatos. Que aí vem, eu gosto muito, né, tem um autor que fala que a esperança é um verbo, né, o esperançar. Né? Então elas começam a esperançar, é uma ação, né? Então a prática formativa dá essa agência para nós, enquanto geralmente, né, as outras práticas de educação somática, a pessoa fica com pouca agência sobre si, e aí ela fica à deriva no seu próprio processo. Então isso abre a possibilidade dessa percepção aumentada também trazer mais satisfação.
né? Então, isso tudo fica como abertura de possibilidade para que a gente possa continuar a nossa pesquisa, né? E aí, como a gente está aqui falando de futuros possíveis, a gente está abrindo também os futuros para prosseguir para dentro e para fora. Então, como que a gente vai prosseguir para dentro? A gente vai formar pessoas, mais pessoas, instrumentalizar mais terapeutas para aplicarem oficinas, para estudarem isso que a gente está estudando, né, e desenvolver o ser humano juntando as metodologias. E para fora, a gente vai continuar na aplicação das oficinas com as pessoas, a gente vai continuar as nossas pesquisas e também temos o artigo aí que a Patrícia falou, que está em vias de finalização para publicação. Né? E aí é isso que eu trouxe para vocês. Temos aqui nossa... Gente, temos que dar uma salva de palmas. Autonomia, milhares de incentivos, enfim, a gente quer muito deixar registrado esse agradecimento, né, a toda essa escola que é realmente formadora, né, em tantas camadas. Só queria acrescentar uma coisa na fala da Dani, que para as educações somáticas, a psicologia formativa dá o balizamento, ajuda a corporificar e a pessoalizar o processo. Mas para nós, eu digo, porque me coloco na psicologia formativa, mas para a psicologia formativa, os movimentos da dança, da meditação, da expressão corporal, os movimentos de organização de movimentos, os stretches, eles ampliam o repertório. Então, para a psicologia formativa, tem uma ampliação de repertório, de autopesquisa, de movimento, que a gente pode fazer, claro, pode fazer na academia e trazer para a psicologia formativa, mas quando a gente junta os dois, e temos profissionais para fazer isso, então a gente tem um ganho enorme. Né? É um trabalhão para quebrar a cabeça, né? Mas eu acho que continua a pesquisa, acho que para todos nós, porque temos muita gente de todas as áreas, né, nas duas escolas, mas acho que continuam as nossas pesquisas, mas é um ganho, né? E a gente usou a metodologia, uma metodologia aplicada e validada para poder fazer isso, né? Para poder começar a desenhar o que a gente pode estar começando a pensar. Então, gratidão ao grupo, né? Aí se o pessoal tiver algumas coisas para as a gente já está Eu tenho duas coisas que eu queria comentar. Vê se eu entendi bem. Tá. O que aumentou naquele último dado não foi a dificuldade de se regular emocionalmente, aumentou a percepção Essa é a da nossa dificuldade. Sim, a sua hipótese. A hipótese é que aumentou a gente fez percepção. Você vai A testar. escala é de dificuldade de Eu regulação. entendo isso. Né? Mas no seu relato, quer dizer, a sua percepção do relato das pessoas é que as pessoas se percebem mais, se sentem mais. Sim, né? sim. Então, é claro que é algo que vocês devem considerar. Que a gente considerou justamente. A hipótese veio a partir de, eu estava Dessa lá, eu situação. estava aplicando a oficina e eu vi uma coisa. Isso. Mas o Mas o dado me deu estatístico outro. Isso. Aí eu falei, bom, elas têm maior consciência disso. Então, e aparece a dificuldade. Isso. E A aí, um dificuldade pode desafio que aparecer. aparece em toda pesquisa, onde você, dentro da área humana, né, é que o próprio procedimento de pesquisa influencia as pessoas que estão vivendo. Então, são várias camadas, então é por isso que Aí a gente levantou a questão, né? eu fico esperando os desdobramentos fazer. Por isso temos Então, os Leila, desdobramentos. a gente, Leila e todo mundo, né? A gente levantou essa questão. Esse medidor cabe para nós? Esse medidor, e assim,
Porque quando você vai fazer uma pesquisa, você precisa usar medidores, se for científica, né, você precisa usar medidores validados já por outras, né, dentro de um processo de pesquisa. Então a gente usou 3 variáveis, né, validadas, corretamente validadas, 3 escalas, desculpa. Mas essa escala está conversando com a nossa forma de trabalhar, a gente vai precisar ter um esforço, né, dona Daniela, para validar uma outra escala que também converse com a gente. Acho que fica aí para a juventude. Incluir essas variáveis, sim, né? sim, Variáveis sim, que precisam ser incluídas na própria pesquisa. Sim, assim como foi o cuidado que a gente teve com a metodologia base, que foi a pesquisação, né? Isso. Que já era essa proposição, né? Dessa influência acontecendo durante o próprio processo. Só que quando você pega as escalas definidas cientificamente, com mais proximidade, aí dá uma funilada e a gente fica meio... Se quiser inventar escala, é um trabalho do caramba. Mas de qualquer forma, Mas é um balizamento para a gente. É, tem que ter algum. Início, exatamente. A gente usou E o outro comentário que eu gostaria de fazer é que, para todos nós, gente, porque a gente fica assim, muita gente trabalha com atendimento individual. Então a gente fica com esse pensamento da psicologia formativa é para atendimento individual. A psicologia formativa é um modo de pensar o processo humano, de viver o processo humano, de pensar o processo social humano. Então ela é aplicável, e por isso a gente escolheu esse tema, ela é aplicável em todas as áreas humanas. Todas as áreas humanas na vida. Né? A gente está com um projeto agora que a Júlia e o Adriano estão dentro do Ministério da Gestão. E veio da Advocacia Geral da União, do Ministério da Gestão. E a gente está desenvolvendo a aplicabilidade do pensamento formativo. Então, o nosso desafio é como nós vamos aplicar dentro desses campos. Esse é um processo de criação. Mas é para isso que nós trabalhamos. Claro, quando a gente trabalha individualmente, a gente aplica no contexto individual. Né? Eu estou falando isso porque eu vou questionar aqui o negócio. Em algum momento vocês disseram levar para fora. Eu estou questionando essa linguagem. Nós estamos aplicando no mundo, seja em qual for o contexto ou a esfera. Eu acho que a gente não falar de dentro e fora, a gente falar da aplicabilidade na esfera humana, entendeu? Em vários contextos. Né? Porque essa linguagem também, para que a gente possa de fato afirmar o que nós fazemos. Né? Eu acho que eu coloquei para dentro e para fora no sentido de o que a gente vai fazer para os profissionais e o que a gente vai fazer para... Então você diga para os profissionais e para a comunidade maior, para o grupo maior, porque é um cuidado de linguagem, né? Porque nós estamos nos apresentando no mundo, né? Vocês vão publicar, é uma apresentação, esse foi um dos desafios que a gente teve na nossa publicação. Como nós vamos falar sobre isso? Né? Mas meus parabéns, que lindo trabalho, estou emocionada de ver a produção e o processo. Muito bom, lindo mesmo. É isso mesmo, para dentro e para fora, nas frentes de ação. Né? Na formação, pode até corrigir para formação e na aplicação. Uma camada mais interna, dentro da escola, mais direcionada. Mas olha que riqueza, né? É justamente isso, quando a gente consegue fazer esse esforço, colocar no mundo, trazer, né, para nós olharmos juntos, a gente aprende mais, né? Já vai isso aqui é a pesquisação. É isso aqui. É isso que a gente se encontra, Muito bem. É bonito de ver no vídeo a descoberta delas, né? Que não tinham contado. Eu fiquei muito assim, não, porque é isso, né? Elas falam assim com uma verdade, assim, que parece que o vídeo a gente tá junto, né? E aquela da lição de casa? Ai, gente, até hoje eu vou ficar longe de brincar. Aqui tem duas lições. Não, Ju lá. Eu tenho uma proposta que a gente podia pensar um pouco juntos sobre essa questão de tabular os dados, de construir marcadores, que eu acho que é um desafio muito grande. Super legal. E que a gente está vivendo agora para o Tecendo Formas e que vocês estão fazendo. Então, sei lá, vamos fazer um grupo de trabalho. A gente teve essa dificuldade também
Na sistematização dos dados do atendimento de crise e agora... A gente está criando relatórios, a gente pode criar um diálogo, né? Isso foi para pensar nessas escalas também, inclusive, né? Pode ser bem interessante. Força. Maravilha. Porque essa tabulação que a Dani falou foi um grande esforço no atendimento de crise. Como que várias vezes, como a gente trazia os feedbacks, como que traduzia, né? Como que traduzia de forma, né, que é o que vocês falaram. No fim, a tabulação não trouxe, porque na verdade, ao final da oficina, elas criaram uma habilidade que elas não tinham no começo da oficina. Então a tabulação deu menos, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Então não, até foi. Sim, até foi, mas tem um outro adendo, né? Até foi, mas tem outra. E essa foi uma pergunta que nós ficamos no atendimento de crise. Mas como que a gente faz? Tem várias maneiras de fazer isso, mas a gente conversa depois. A questão das escalas é que tem que ser todas validadas, e aí tem maneiras de construir tem que validar cada frase. Sim, então, sim. É difícil para são usadas, psicometria. Não, eu não sei se estava aí no começo do comentário da Leila em relação a essa percepção que aumentou, né, de maior, eu não sei exatamente como estava formulado, mas eu vivi isso quando eu também estava em formação com os educadores, que às vezes é um momento de awareness do que está acontecendo, e se a gente não dá continuidade a isso, eles ficam meio grasping, né, tipo, criei awareness do que está acontecendo, e agora o que eu faço com isso? Então acho que diz muito sobre o recorte que vocês tiveram de tempo mesmo, né? Então, aí vocês... Foram 4 encontros. Foram só 4 encontros. Só 4 encontros. Por isso que eu tô falando, né? Hoje já responderia diferente, né? Não, é o middle ground, né? Deixa, fala, Carol. Deixa a Carol, né? Carol, fala, Carol, conta. Não, eu vejo minha construção do primeiro para o último, né? O quanto de fato isso foi, eu fui me conhecendo e me entendendo. Eu estou num processo relativamente há pouco tempo com a Denise, e vocês me pegaram também de surpresa ali, né? Então eu aprendi muito com vocês. E eu entendo perfeitamente o final da ideia de vocês, porque assim, eu não estava num momento tão maravilhoso da minha vida, e eu não queria atravessar a catraca. Eu falava em alguns momentos, eu não quero, tô bem aqui, eu não quero atravessar a catraca. Né? Tem uma catraca, né, para entrar na sala. Eu não quero atravessar a catraca, tô gostoso aqui, tô quente, tá tudo bem. Né? E a resposta do final, eu acho que é isso, exatamente. A gente vai se aprofundando, é bonito. E ligar a palavra, que eu sempre me considerei uma pessoa que conhecia meus sentimentos, mas colocar os sentimentos nos lugares certos, sabe? Entender ele fisicamente, para onde ele tá, a energia dele tá indo para onde. Isso eu acho que foi muito um grande ganho para mim. Tem sido, né? E aí eu sento, ouço vocês, começo a chorar. Obrigada por todo mundo. Obrigada. Eu acho que tem só deixa eu falar, só rapidinho. Acho que tem uma questão que a gente acabou esquecendo de dizer. Todas as pessoas, apesar de cada uma estar no começo do processo, mas são pessoas que não são estudantes e nem... A gente pegou uma variável de pessoas que deu um trabalho para convidar. Eu queria ressaltar que ficam duas possibilidades, assim. Eu estou nesse lugar de voltar aqui para pensar nesse lugar. Tem um ano que eu pausei, mas não pausei assim oficialmente, mas não pausei, né? O meu processo formativo já corporifiquei alguma coisa que ficou comigo, tanto em termos do meu processo mais pessoal quanto em termos da minha construção de trabalho. Mas então pensando sobre esse lugar de diálogo, né? De composição com outras educações somáticas, e aí a metodologia formativa como um recurso de integração. Vocês falaram disso, muitos trabalhos somáticos
não tem uma estrutura de integração do que foi mobilizado, de corporificação mesmo e de um certo contorno, de voltar para um lugar de, ok, eu sei o que eu mobilizei, eu construí, inclusive, né, uma fala sobre isso, então tem uma metodologia que é muito boa para isso. Aí me lembrou até o trabalho da Cláudia, né, que é um pouco desse lugar. Então, eu tenho um trabalho aqui e eu uso a metodologia formativa para me ajudar a dar um contorno nesse trabalho específico. E tem uma outra forma, uma outra abordagem, que é a metodologia formativa como um fio condutor mesmo do processo, uma centralidade mesmo na metodologia formativa. Eu queria fazer isso só para ver se eu estou entendendo, porque me interessou muito, achei muito bom ouvir de vocês que são formadas, que são profissionais da metodologia formativa, desse interesse, desse olhar para essas composições. Estamos juntos, né? Estamos juntos formando esse corpo, né, coletivo de Você é bem-vinda. Todos, né? Todos somos. Gabi tinha levantado. Eu ia pedir para a Carol falar. Ótimo. Legal. Eu esqueci de falar uma coisa. Ansiosa pela segunda parte, né? Ansiosa. Tinha um simpósio pela frente. Eu queria falar como quem aplicou também, né? Porque é tão interessante, porque é isso mesmo, a gente também vai ali se investigando. Eu me vi tão nervosa da aula, tantos anos eu faço, né? E ao mesmo tempo, na hora que eu me vi ali, eu falei com as meninas, né? Que aqui a gente foi fazendo essa edição, né? Uma sequência que tinha um foco. Mas toda a minha introdução, né, Carol? Eu tô aqui também, gente, super na investigação de como isso, que parece tão familiar, de repente tem algo que aqui também fricciona e que me interessa investigar. E como é que a gente vai fazendo isso que não é exatamente aquele outra coisa que eu já fazia com tanta propriedade, né? Porque visitei muitos anos, e isso que ainda é mais novo em mim, mas que tem um interesse enorme, né? Como é que eu vou fazer isso? E é um encontro. Então, realmente, a gente está ali, está nesse momento mesmo de uma investigação, né? De formar, de escavando, de descobrindo, né? De adequando esse vocabulário, que eu vou sentindo que nas minhas práticas em geral ele já vai transbordando, já vai mudando o modo como eu vejo as pessoas, o modo como eu organizo, como eu começo e finalizo as minhas aulas, né? Isso vai se alterando. Então, tem agora aí, acho que esse esforço mesmo, né? Esse empenho de formar, assim, essa coisa que eu acho que é muito preciosa mesmo, né? Dessa conversa, porque é muito potente, né? Você fala, gente, eu quero que as pessoas experimentem isso, não é? Você fala, nossa, eu quero isso. Eu trabalho com um monte de gente que também está em sofrimento, tem várias angústias, em grupos inteiros, né? De pessoas que têm histórias muito severas de precariedade. Eu trabalho com grupos em uma escola pública e que eu falo, nossa, eu preciso saber conduzir esse processo e oferecer essa possibilidade para as pessoas, né? Porque é muito potente você começar a perceber e poder influenciar o seu próprio processo e saber parte de um processo que está em andamento, né? Eu acho muito generoso mesmo, assim, o que o Kellyman desenvolveu e que vocês duas vêm, né, trazendo pra gente em vocês, fazendo chegar aqui. Enfim, é mais uma reflexão também aqui, né, desse fechamento, assim. Então, um desejo mesmo. É um processo de aprendizado em pequenos passos. Porque se a gente pensar isso, eu quero saber, eu quero aprender a fazer isso, e eu aprendo, ele diz duas coisas. Como nós aprendemos? Nós aprendemos em pequenos passos e nós aprendemos com os nossos erros. Né? E ambas as falas são muito valiosas na construção de um trabalho. Então, se a gente puder ter a generosidade conosco de perceber esse processo, né? E ir formando gradativamente alguma coisa, a gente constrói alguma coisa.
Sim. Né? E esse encontro aqui, né, gente, já é parte dessa construção, né? De um processo de construção mais sólido, mais... Com certeza. Muito grata. Pode até formar semestre de cerimônias. Agora a Leila Obrigada. Obrigada, Cláudia. Nem eu, a gente vai falar de só uma coisa, quando a Cláudia disse formar um mestre de cerimônias, quando a gente disse que ela ia ser, né? Aí ela disse... Eu não. E aí eu disse pra ela assim, a sua suavidade, a sua cadência vai fazer com que as pessoas se silenciem para te ouvir. E a gente precisa disso. Então, foi uma escolha a dedo nesse sentido. Obrigada, Cláudia. Eu queria fazer um pedido para vocês duas, para fazer esse final, posso? Pode. Eu queria que no meio de vocês, elas estão com essas caras porque ninguém sabe, né, gente? Eu estou aqui me arriscando nesse lugar muito precioso para trazer algo que eu venho formando desde que eu comecei essa caminhada, né? Que é um corpo poeta, né? Que eu acho que ele vai se fazendo em ondas a partir dessas duas estruturas que estão aqui e que me compõem muito. E como a Leila trouxe aquela pergunta, né? Tem algo que acontece quando eu afirmo formativamente, eu verbalizo algo. Eu gostaria de trazer algumas palavras dessa poesia que eu constituí nesse encontro, ao longo desse tempo da gente aqui juntos. Só pra gente sentir como é que isso ressoa. Posso? Claro! Então, se organizem para ver como é que vocês vão me receber. De todas as obras, a mais árdua, erguer-me do próprio barro, fazer-me abrigo, moldar a mão cada espaço em mim, tornar-me um lugar, de onde se veja, mesmo pelas frestas, tudo que me habita. Sentir-me familiar ao mesmo tempo em que formo novo. Pausar, entrar, variar, recriar. Descobrir, repetir. Como uma oração em gesto. Refazer o voto único de uma vida em carne e osso. Ocupar cada canto de quem eu sou, até tornar-me um lar. Uma poesia nossa, para fechar o nosso encontro. E agradecer muito por tudo isso que nos forma, né, gente? Porque a nossa base está aqui. Ai, quanta emoção. É isso no final? É muita emoção. Ah, bom, gente. Gratidão por tudo que a gente organizou, né? Pelo esforço, pelas competências. É muito emocionante. Fica muito tocada, né? Eu fico muito tocada com os processos que nós fomos formando ao longo de um tempo. Eu acho que dentro, para mim, vou falar para mim pessoalmente, em nome do que a gente foi formando aqui. Eu acho que é uma maturidade, é um assentamento de um tempo formativo que eu trago, mas que não é só meu. Né? Acho que de tudo que a gente viu aqui,
todas as lideranças que eu assumo, de todos os trabalhos autogeridos, de cada um que trouxe, dos que eu estou mais perto, dos que eu estou vizinhos, né? Eu fico muito feliz, né, de estar na minha maturidade, né, poder estar partilhando com vocês desse contínuo de formar e desses futuros possíveis que se abrem aqui. Esse é sempre um momento entusiasmado que eu quero curtir, que eu quero aproveitar e lembrar, para mim sempre é um norte, que a continuidade é o nosso grande desafio, né? Então, depois a gente cuida das continuidades, mas nesse momento que eu quero mesmo comemorar, te agradecer, Leila, por me receber na minha maturidade, por me ajudar a formar também camadas da minha maturidade, por reconhecer minha autonomia na minha maturidade e por eu ter espaço para trazer né, a minha adulta, a minha forma madura, e com a minha escola e com as pessoas que estão comigo. Né? Então, te agradeço profundamente a todo mundo e a você. Obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, eu sigo emocionada com o nosso encontro. Me sinto muito grata por essa realização, grata pelas pessoas todas que vieram de longe, de perto, participar, formar isso. Muito grata, vou repetir aqui, pela equipe de trabalho que organizou esse evento. Gente, foi um trabalho enorme e as pessoas todas muito empenhadas, dedicadas, muito sérias. Então, muita gratidão, Cláudia, Paula, Júlia, Renata, Denise, nós todas que estamos assim... viemos paulatinamente ao longo de, sei lá quantos... Mais de um ano, né? E muito grata também por esse entrelaçamento, né? Entendendo que no nosso processo evolutivo nós vamos complexificando corpos, né? E esse encontro aqui, onde vamos formando novas conexões, ramificações, reentradas de pessoas que se reveem, se reencontram e bolam projetos juntas, né? É um processo de complexificação desse nosso corpo coletivo da psicologia formativa no Brasil. Aqui somos todos morando no Brasil nesse momento, né? Dizer também que esse evento é um evento que está no link do site internacional. O grupo internacional está sabendo do nosso encontro. E no futuro nós queremos pegar trechos dos vídeos e colocar legendado em inglês para que as pessoas saibam o que fizemos aqui. Né? Porque isso também faz parte de novas conexões. Nós estamos criando essa rede, que não é só aqui no Brasil, mas aqui no mundo. Né? Então, muitíssimo obrigada, muito feliz com esse encontro, com ter dado tudo certo. E a ser continuado, né? Esperando para o próximo. Quem quiser se voluntariar para trabalhar, qual é a data do ano que vem? Não sabemos ainda. Vai ser formado segunda-feira, então tem que de amanhã na outra também. Isso, de amanhã na outra. Não, eu quero também falar da minha enorme satisfação pelos trabalhos apresentados, gente. Eu sei que nós aplaudimos, mas eu fiquei muito satisfeita, muito feliz de ver, puxa vida, que consistência, que densidade, né? Que competência que nós estamos formando enquanto grupo e nossas lideranças e todas as ramificações. Então, muito feliz, muito obrigada e até a próxima.